Com a quarta maior área de superfície entre todos os países da América do Sul, a Colômbia cobre uma extensão 2 vezes maior que a da França. No seu lado oeste, o país é banhado por mais de 3.000 quilômetros por 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Situada na extremidade norte da Cordilheira dos Andes, o ponto mais alto da Colômbia atinge 5.800 metros. Graças à forma como suas montanhas alcançam as nuvens, a Colômbia possui abundantes reservas de água doce. Elas estão entre as maiores do planeta. A estação das chuvas faz transbordar os cursos d'água, muitos dos quais alimentam a bacia amazônica, a maior do mundo. A Colômbia possui uma grande diversidade de paisagens. Planícies serpenteiam entre as montanhas e às vezes se abrem em planaltos férteis. Entre os picos e o litoral, as diferenças de altitude dão origem a um clima tropical muito variado. A vegetação se adaptou às condições climáticas. A Colômbia é um dos países do mundo que oferece a maior biodiversidade. Algumas espécies de plantas são muito raras. Algumas ainda escondem seus segredos, enquanto outras são muito mais chamativas. Assim como a coca, o país é ponto de encontro de muitas espécies animais. A fauna é muito interessante, especialmente as aves. Por exemplo, o tucano, que tem mais de um truque no bico. Na Colômbia, várias civilizações ameríndias dominaram o trabalho com ouro. Elas foram a origem de Eldorado, uma região mítica onde se dizia que o ouro era encontrado em abundância. Na esperança de chegar a Eldorado e colocar as mãos em esmeraldas incomparáveis, os espanhóis desembarcaram aqui no início do século XVI. Os conquistadores ficaram horrorizados com certos povos canibais. Eles impuseram a religião católica e suas próprias instituições. Os povos nativos foram maltratados e, por fim, exterminados, sendo substituídos por africanos. Mais tarde, todos os colombianos se uniram em apoio ao libertador, Simón Bolívar, para conquistar sua independência. Liberdade e ordem são prioridades diárias em um país que, há mais de 50 anos, luta contra uma guerra de guerrilha travada por facções rebeldes. Apesar das tensões, a Colômbia estabeleceu um regime presidencialista, no qual o chefe de Estado é eleito por sufrágio universal. A sociedade é multirracial e 60% da população é mestiça. Os descendentes dos espanhóis se integraram à Colômbia de hoje. O acesso à educação é difícil em um sistema onde 70% do ensino está nas mãos do setor privado. A Colômbia há muito tempo é considerado o país mais católico da América Latina, mas isso não impede a presença de outras religiões. Os espanhóis trouxeram sua cultura, que a Colômbia enriqueceu com o escritor Gabriel García Márquez. A criação e a cultura colombianas são prova de uma vitalidade surpreendente. O folclore e a música são 2 exemplos disso. E o carnaval é uma prova viva disso. A Colômbia tem quase 47 milhões de habitantes, dos quais 3/4 vivem nas cidades. Mas as condições de vida urbana não são as mesmas para todos. Existe uma diferença muito grande entre ricos e pobres. A Colômbia possui reservas generosas de petróleo. Também é uma grande exportadora de carvão e níquel, e essa indústria emprega 1/4 da população ativa. Ter acesso a 2 oceanos também é uma enorme vantagem para o comércio. O potencial agrícola é enorme, já que grande parte das terras permanece inexplorada. Os recursos do mar também podem aumentar em uma região muito rica em estoques de peixes. Para facilitar as comunicações, dezenas de aeroportos estão em operação. Eles completam as infraestruturas de um país que está, sem dúvida, avançando.
Na Cordilheira Oriental, a 2.600 metros de altitude, Bogotá, a capital, se espalha por uma imensa planície. Com mais de 7 milhões de habitantes, incluindo os subúrbios, a população mais do que dobrou em 30 anos. O congestionamento do trânsito foi parcialmente resolvido pelo Transmilenio, uma rede de ônibus que circula em faixas exclusivas. Aos pés das montanhas, encontramos as origens de Bogotá na Praça Bolívar. Ela está situada no local das primeiras casas construídas pelos espanhóis. No entanto, foi um arquiteto francês quem reconstruiu a prefeitura no início do século XX. Pessoas que perderam suas terras por causa da guerra de guerrilha inspiraram um artista colombiano. Elas são representadas por formigas que rastejam por todo o prédio do Congresso Nacional. O centro antigo de Bogotá é disposto como um tabuleiro de damas, com artérias principais totalmente retas. Além das avenidas, as carreiras vão de norte a sul, enquanto as ruas, as calles, vão de leste a oeste. Esse é um plano que reproduz o das cidades espanholas do período colonial. O coração histórico da cidade parece ter vindo diretamente da Andaluzia. Aqui, o passado está muito presente. Fundada em 1538, a cidade era originalmente chamada de Santa Fé. Santa Fé é um nome muito comum em países de cultura hispânica. Significa Santa Fé. A cidade mais tarde se tornou Santa Fé de Bogotá, em referência a um grande chefe indígena. A vida é assim. A tradição comercial é muito antiga em uma cidade situada no cruzamento de rotas de comunicação. É possível alugar celulares para fazer chamadas em horários muito precisos. Nas ruas, pode-se comprar de tudo, até mesmo esmeraldas. Esta aqui vale cerca de 15 milhões de pesos ou 7.500 dólares. Você pode se deixar sonhar com riqueza em uma cidade que já foi chamada de Atenas sul-americana. O sul da Colômbia é dividido entre a vasta floresta amazônica e as cadeias de montanhas paralelas. Seguindo para o sul, ao deixarmos os altos planaltos da Cordilheira Oriental, a altitude cai drasticamente. A estrada é usada principalmente para transportar até Bogotá mercadorias que chegam do Oceano Atlântico, subindo o rio Madalena, a principal via fluvial da Colômbia. O transporte costumava ser feito por trem. No mercado diário, os produtos locais atraem os consumidores, especialmente as frutas tropicais. Uma delas tem propriedades muito interessantes. É o mangostão. É afrodisíaco. A casca é boa para prevenir diabetes. Ela reduz o açúcar no sangue. A paisagem vai se elevando novamente aos poucos. Chegamos à Cordilheira Central, na região onde o rio Madalena nasce. Aqui ele ainda é bem pequeno. Dizem que é do tamanho de uma torrente que dá para pular de um lado ao outro. Mas o salto no vazio no rio Bordones é bem mais assustador. A cana-de-açúcar, cultivada aqui desde o século XVI, é uma das culturas mais antigas do país. Entre as colheitas de cana, na região de San Agustín, a vida passa suavemente. Esta pequena cidade de 30 mil habitantes foi fundada muito tarde pelos espanhóis, no final do século XVIII. Mas o local já era habitado, como demonstra uma descoberta arqueológica excepcional. Um grupo de esculturas misteriosas. As estátuas, esculpidas em monólitos, nos contam um pouco sobre sua história. Não sabemos praticamente nada sobre a civilização que os produziu.
A estátua atrás de nós aqui representa o nascimento de uma criança. No topo você pode. Veja as fases da reprodução simbolizadas por 9 luas. Estátuas de Santo Agostinho Ponto representam personalidades xamãs. Estima-se que as estátuas foram criadas entre o século II a.C. e no século X depois de Cristo. Tumbas antigas e divindades sagradas habitavam um local que permanece um grande mistério até hoje. No sudoeste do país, o departamento de Cauca possui uma paisagem do tipo bocage, com prados e sebes que dividem as parcelas de terra agrícola. Aqui, eles criam vacas que se sentem tão à vontade quanto estariam em pastagens de montanha. A altitude refresca as temperaturas, e a terra vulcânica é boa para cultivar o capim que é regado pelas chuvas frequentes. Todas as terças-feiras, na Vila de Sílvia, uma multidão colorida vem ao mercado. Os índios guambianos vêm da área circundante. Elas usam botas pesadas, saias 3/4, ponchos curtos, cachecóis coloridos e chapéus. O governador da comunidade acha que os guambianos são bem originais. As características de guambiano. Temos uma certa autonomia política em quase todas as áreas, particularmente nas áreas de educação e saúde. Nós temos o nosso Língua própria. Os Namri. E culturalmente, Nós temos nossas próprias roupas. assim como o cachecol e o chapéu. Quando o mercado termina, os guambianos voltam para casa nas chivas, seu transporte público. A cidade de Popayan deve seu nome aos índios guambianos. Popayan significa 2 pequenas cabanas de palha, mas a cidade cresceu consideravelmente desde sua fundação no século XVI. Sua herança colonial foi notavelmente conservada. Popayan também mantém antigas tradições religiosas. Assim como na procissão do Domingo de Ramos, estátuas altamente realistas de Cristo desfilam pelas ruas. As procissões de Popayan são muito especiais. Elas não são cópias das de Sevilha, de Jaén ou de qualquer outra região espanhola. Elas são, e eu repito isso uma outra vez, expressam o que os habitantes de Popayan e nós, os habitantes do departamento do Cauca, gostamos de mostrar da nossa cultura. No norte, o Mar do Caribe banha as costas do país. A cidade de Cartagena está situada em uma posição ideal, abrigada em uma baía. Atrás da sua área portuária, Cartagena se expandiu enormemente. Hoje, ela conta com 1 milhão de habitantes. Desde o início, a cidade adquiriu tanta importância que precisou ser solidamente protegida. Os espanhóis construíram fortificações imponentes para dissuadir qualquer agressor. O mar podia ser vigiado do alto das colinas ao redor. O mosteiro de La Popa está situado no topo de uma dessas colinas. Ele foi fundado no início do século XVII e restaurado pelos monges de Santo Agostinho. Toda a riqueza retirada da América do Sul pelos espanhóis passava por Cartagena. A cidade tornou-se a porta de entrada do continente e logo prosperou. A arquitetura colonial reflete a opulência da cidade e ainda hoje inspira as construções modernas.
A cidade foi destruída por um incêndio em meados do século XVI porque todas as casas eram feitas de madeira. A cidade foi reconstruída com materiais mais resistentes ao fogo e sobreviveu até os dias de hoje. Jovem e dinâmica, Cartagena é uma vitrine para a criação artística. Há muitos eventos culturais e exposições. Os espaços abertos estão com esculturas que retratam a vida cotidiana, tradições seculares ou a história do país. Algumas das obras de arte fazem referência direta ao seu doloroso passado de escravidão. Cartagena foi o maior porto de escravos da América Latina. Em um magnífico palácio barroco, há uma lembrança igualmente dolorosa da Inquisição Espanhola, um tribunal fundado no século XV para defender a religião católica contra a heresia. Os métodos usados para interrogar e punir hereges são de arrepiar. Erguida como uma muralha contra os inimigos da fé, a Catedral de Cartagena impõe respeito. Na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma, multidões se reúnem aqui. Na testa dos fiéis há uma marca de luto e penitência. O padre faz uma cruz de cinzas. A cinza lembra aos fiéis a inevitabilidade da morte. Cartagena declarou sua autonomia em relação à Espanha 8 anos antes da independência nacional. É uma cidade de personalidade forte. Para evitar qualquer confusão com a Cartagena da Espanha, a cidade colombiana foi chamada de Cartagena das Índias. Ela manteve todo o exotismo implícito. Você não precisa sair de Cartagena por estrada. Você pode ir pela praia, que é o caminho curto para chegar à vila de pescadores. Até o ônibus pega esse atalho. Houve uma explosão demográfica em Cartagena. Em 60 anos, a população foi multiplicada por 5. Mas a taxa de natalidade, durante muito tempo estimulada pela Igreja Católica, hoje está sob controle. 40 anos atrás, as mulheres tinham, em média, mais de 5 filhos. Hoje, eles têm menos de 3. A população também é muito jovem. 1/3 dos colombianos tem menos de 18 anos e a maioria adora futebol. Ao sul de Cartagena, a vila de São Basílio de Palenque foi fundada por escravos africanos fugitivos. As tradições locais e a língua falada aqui se originaram na África. O fundador da vila é literalmente adorado pelo povo. Entre nós, chamamos o fundador de Bencos Biojo. Ele fundou Palenque por volta de 1603. Para a população negra, o local goza de grande prestígio. Foi a primeira vila de escravos negros livres na América do Sul. A organização social por faixas etárias é copiada do modelo africano. Até os mais jovens aprendem a lutar para sobreviver. Muitos boxeadores colombianos são daqui. Até as comunicações se inspiram na África.
Este é o tambor principal do povo de Palenque, instrumento de comunicação entre comunidades. O sombreiro Butial faz parte do cenário colombiano. Um pequeno vulcão até tomou forma. El Totumo, a montanha de argila. Aqui não há lava, mas uma lama rica em sais minerais. Pessoas vêm de longe para tomar banho aqui e aproveitar suas propriedades. Depois de um mergulho na argila líquida, eles descem ao longo do cone do vulcão para uma pequena ablução. É um hidratante. A água não muito longe daqui. Uma mistura de água doce e água do mar. Quando você sai de Cartagena e viaja pela costa caribenha em direção ao norte, logo chega a grande cidade de Barranquilha, com mais de 1 milhão de habitantes. Ao contrário de outras grandes cidades colombianas, Barranquilha não foi fundada pela aristocracia espanhola. Ela foi habitada por colonizadores, e suas casas são praticamente os únicos vestígios históricos. O contraste entre o passado e o presente da cidade muitas vezes é bastante marcante. Suas arquiteturas às vezes são bem diferentes, mas suas vinhas são elegantes, até mesmo as da Catedral de Concreto. Barranquilha é uma cidade colorida e animada o ano todo, mas nos dias que antecedem a Quaresma, dá para sentir a empolgação crescendo intensamente. As cores ficam mais vivas. Os visitantes vêm de longe. Você sente algo especial está a acontecer. Todos, grandes e pequenos, estão ocupados com os últimos detalhes. Os confeiteiros também estão se preparando para a festa, dando formas de cores inusitadas às suas criações. Nas ruas aparecem veículos e personagens estranhos. A cidade está começando a pular. Os grupos se concentram em um local de encontro. Há um estrondo distante. Não vai demorar muito para esperar. As primeiras equipes estão começando a se movimentar. É o início do cortejo, um dos mais famosos da América Latina, o Carnaval de Barranquilha. Um museu celebra o carnaval. Alfredo de la Espriella é uma das facetas transcendentais da cultura popular na Colômbia. O carnaval é um movimento contínuo. É uma expressão popular. Além do aspecto artístico popular, é engraçado. O carnaval é fantasia, caretas, risadas, palhaçadas. O Carnaval de Barranquilha dura 4 dias e 4 noites. Mas as pessoas estão se preparando meses antes. Grupos ensaiam incansavelmente os movimentos da cumbia, uma dança que combina elementos de origem ameríndia, africana e espanhola. Antônia é coreógrafa. A cumbia é conhecida no mundo todo. É uma das Raízes mais antigas do nosso carnaval. E além da cumbia, temos muitos outros tipos de danças e músicas. É por isso que nós temos. Foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. O Carnaval de Barranquilha é único no mundo pela sua diversidade cultural. Romero africano. É um carnaval multirrítmico. O Carnaval de Barranquilha conta com mais de 3 expressões culturais como a cumbia, o congo, o mapele, o sangue negro, extras, litanias. E tudo isso perpetua a própria essência das tradições ancestrais. Para o Barranqueros, sentimos orgulho e paixão. Para nós, é muito gratificante que nossa cidade seja conhecida como a capital da felicidade. Viva Barranquilha!
Carnaval. Olá, o carnaval é ótimo. As origens do Carnaval de Barranquilha são muito antigas. Elas remontam aos dias em que os escravos africanos cantavam, dançavam e se vestiam, fingindo ser seus senhores. Essa era uma prática muito comum no Caribe. Cada área da cidade tem sua própria rainha da beleza. A mais bonita será eleita rainha do Carnaval. Elizabeth representa o bairro Abajo. O concurso costumava ser chamado de Rainha do Povo do Carnaval. Cada uma das rainhas de um bairro popular apresentaria a particularidade cultural de seu bairro. Um dos pontos altos do Carnaval de Barranquilha é a Batalha das Flores. Vamos. Mas você, diabo, por favor, mexa, 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 agora. Além das tradições caribenhas, o desfile aborda eventos políticos atuais, atividades de guerrilha e outros assuntos delicados, como a luta contra o narcotráfico, muitas vezes fazendo piada com eles. Durante o Carnaval, vale tudo. Também há vilões na procissão cujo objetivo é assustar você. Na época do Carnaval, toda a cidade é tomada por jovens, fazendo caretas ameaçadoras para os transeuntes. É a dança dos negros. Eles estão exigindo um resgate de motoristas e transeuntes. A ideia é ganhar algumas moedas para poder continuar festejando. A alegria continua a noite toda. Felizmente, há refrescos disponíveis. A música colombiana tem raízes em origens complexas e variadas. A mistura de influências espanholas, africanas e caribenhas cria um resultado explosivo. A cidade de Barranquilha deve muito ao grande rio Madalena. Onde sua foz se abre para o mar do Caribe, os aluviões criaram um enorme estuário. Na vasta Ciénaga Grande de Santa Marta, que se estende por milhares de hectares de lagoa, a terra e o mar se encontram de forma harmoniosa. Este local é um santuário vital para uma rica e diversificada vida selvagem, mas as terras expostas e as margens são diligentemente trabalhadas pelos habitantes locais. Eles se dedicam à coleta artesanal de sal marinho, uma prática tradicional e essencial para a sua subsistência.
O sal proporciona aos moradores uma subsistência modesta. Muitos deles trabalham de forma mais direta com o mar, construindo viveiros de peixes. Mas além do sal, existem outras formas de ganhar a vida que são originais. Estes são ovos de iguana. Eu os vendo para turistas. O modo de comê-los é muito simples e o veredito é inegável. Delicioso! Mais ao norte, Santa Marta, entre a ponta da Cordilheira dos Andes e o Mar do Caribe. Foi a primeira cidade da América do Sul fundada pelos espanhóis. A catedral data daquela época. A cidade rapidamente se tornou próspera e os edifícios públicos atestam isso. Animais como a iguana e a árvore banyan são típicos deste clima tropical caribenho. Foi em Santa Marta que Simón Bolívar morreu. Os países hispano-americanos deveriam ter sido unidos pelo Libertador, mas isso não passou de um sonho. Aninhada ao lado de uma montanha, a vila de Taganga também parece fazer parte de um sonho. Este pequeno e antigo porto de pesca vive hoje em um ritmo preguiçoso. Os muitos visitantes podem aproveitar uma praia protegida. A Sierra Nevada é a região montanhosa mais alta, com picos que chegam a 6.000 metros. Quando os espanhóis chegaram à região, encontraram uma resistência feroz dos índios Taironas, um dos povos mais esclarecidos da Colômbia. Os Taironas se refugiaram em uma densa floresta tropical e seu nome foi dado a um parque nacional. Há uma cooperação total entre as espécies vivas. As raízes imitam cobras. Algumas espécies usam a terra para construir suas casas nas árvores e este lagarto, um especialista em imitação, se passa por uma liana. Quanto à formiga ata, pode-se até falar em simbiose e as folhas que cortam são usadas para cultivar os cogumelos que comem. Enormes blocos de pedra aparecem no subbosque. Em meio a essa confusão de pedras, surge uma forma familiar, como aquelas desenhadas pelos índios Cogis, descendentes dos Taironas. O formato oval da rocha corresponde à visão cósmica dos índios Cogis sobre a Sierra Nevada. Para eles, O mundo é oval, como um ovo, por isso o formato das pedras. A erosão esculpiu as rochas em formas igualmente impressionantes. No Parque Nacional, os agricultores costumavam abastecer traficantes de drogas cultivando coca. O governo os ajudou a encontrar um novo meio de vida, abrindo hospedagens rurais próximas à natureza. Foi isso que Celso Lopes fez. Então, por exemplo, qual é o profundo e ancestral mito do Sol? Essa narrativa fundamental e simbólica que possui um significado tão imenso e vital para eles. Consequentemente, para todos nós, em um contexto mais amplo e universal. Moradias indígenas construídas materiais locais. este Bangamu, Tem um nome muito bonito, terra. A Terra, É a nossa mãe. quando nós, Morremos. O Parque Nacional Natural Tairona também inclui uma parte significativa da costa ao longo do vasto Mar do Caribe.
Aqui, as ondas poderosas esculpiram as rochas usando a sua própria imaginação e força da natureza. Praias de areia margeiam uma costa que ainda é selvagem, banhada por correntes frias e violentas. A fauna faz desse lugar o seu lar e os pelicanos brincam à vontade. Na linha das longas cordilheiras central e ocidental estão situadas as maiores cidades do país fora de Bogotá e Cali e Medellín. A uma altitude de 1.500 metros, Medellín chama a atenção pela cor predominante de seus tijolos. Fundada no início do século XVII, a cidade se desenvolveu mais recentemente. Seus 3 milhões de habitantes vivem em um vale de clima agradável. Medellín é até chamada de cidade da eterna primavera. Infelizmente, a cidade foi durante muito tempo assolada pelo tráfico de cocaína. Quem não está também? Olhe só. Medellín é uma das cidades mais dinâmicas do país. Todos os setores experimentaram forte crescimento, impulsionando toda a economia regional. O setor mais próspero é a indústria têxtil, que sozinha responde por metade dos empregos do departamento. As infraestruturas se desenvolveram consideravelmente ao redor do metrô, graças ao qual toda a economia da cidade foi impulsionada, especialmente no Vale do Rio Medellín, que atravessa toda a cidade de norte a sul, construído em 1995. O metrô transformou a vida de muitos habitantes de Medellín. Antigamente, para chegar ao centro da cidade, os moradores das colinas que margeiam o vale levavam pelo menos meio-dia de viagem. Bairros ficavam isolados, à própria sorte. Hoje, um teleférico leva moradores a uma estação de metrô, integrando comunas e favelas. Agora, leva 1 hora para chegar ao trabalho no centro. Em Santo Domingo, com má reputação, a delinquência desapareceu. Hoje, reinam a calma e a segurança, mas isso não se deve apenas ao transporte. Os moradores encontraram novos interesses. O sucesso do Centro Cultural em formato de diamante é prova disso. Juan Uribe é o diretor. Nos anos 80 e 90, esse bairro era muito ruim, muito perigoso, porque a máfia costumava recrutar os pistoleiros dessa região. Agora, com a ajuda do governo e muitos programas sociais, esse bairro está ficando muito melhor, muito tranquilo, com muita gente trabalhadora. Todo mundo cuida da própria vida, mantém o lugar bonito e limpo. E eles respeitam muito a biblioteca, o teleférico, tem muito orgulho disso. Os jovens não ficam mais à toa. Eles são orientados e todos os tipos de tráfico foram substituídos por atividades educativas. São organizados espaços para cuidar das crianças. As crianças não ficam mais perambulando pelas ruas. Como resultado, elas têm novas coisas com que se preocupar. Agora podem se dedicar a controlar a taxa de natalidade dos seus animais de estimação. No horizonte de Medellín, um prédio se destaca pela originalidade.
construído como agulha de máquina de costura, homenageia o setor da moda, uma das atividades mais lucrativas da cidade. Nos últimos anos, a cidade se tornou uma referência. As boutiques mostram tendências do design colombiano. Paola Trujillo é estilista. Oi, estamos na Rua Primavera, a Rua da Primavera. É um lugar maravilhoso que é um polo de design e reúne todos os jovens estilistas de Medellín e da Colômbia. Reflete tudo o que é eterno nesta cidade e neste país. Design, moda, talento jovem e algo que é diferente. Hoje estamos no meio de uma mudança. Há jovens designers com uma variedade de marcas e produtos, especialmente em lingerie e moda praia. No campo do design, outro cidadão de Medellín trilhou um caminho muito original, Fernando Botero. Ele se descreve como o mais colombiano dos artistas colombianos. De fato, ele se inspirou na arte ameríndia para criar obras que são instantaneamente reconhecidas. Conrad Uribe conhece Botero muito bem. Ele não está interessado em retratar pessoas gordas, como muitos pensam. Mas ele se interessa muito mais pelo volume, pela redondeza e pela forma das figuras. Ele se interessa muito mais pela sensualidade das formas. De certa forma, podemos dizer que ele exagera, ele aumenta as figuras, ele aumenta o volume, ele exagera a proporção das coisas. O Museu de Antioquia reuniu outras obras de Botero, que é um artista excepcional por ter alcançado fama e fortuna ainda em vida. Escultor e pintor, Botero frequentemente adiciona um toque de humor ao retrato que faz de seus semelhantes. Botero se inspirou no tango, do qual Medellín, assim como Buenos Aires, é uma meca. O povo de Medellín não é todo santo, especialmente à noite. Mas o clima é de diversão. E os notívagos nem sempre querem passar despercebidos. Ao sul de Medellín, a planície se estreita entre a Cordilheira Central e a Ocidental. As condições são propícias para a agricultura. Primeiro, o solo vulcânico é fértil. O clima quente e úmido é refrescado pela altitude. As condições são ideais para as bananeiras, ideais para a criação de animais. O cavalo e a vaca importados na América do Sul espanhóis. Um alimento rico em amido comum trópicos, a banana da terra é cozida na grelha. As condições são muito favoráveis para uma cultura que deu reputação à Colômbia. Café. Um cafeeiro é cultivado a 1000 metros.
As frutas colhidas manualmente, a produção é rigorosamente regulamentada. Alberto Hernandes. As características. O café é certificado, sem produtos químicos fortes. Nós tentamos Produzir um café de altíssima qualidade e manter sempre as mesmas proporções. a xícara. A Colômbia é um dos maiores produtores de café do mundo. Fumaça sobe das plantações em chamas. Os canaviais são queimados para facilitar o acesso dos cortadores quando eles começam a colheita manual. A cana-de-açúcar não é originária da América do Sul. Ela foi importada da Ásia. As canas cortadas são moídas para extrair o caldo. O bagaço da cana alimenta o fogo que faz o caldo ferver. Obtém-se um melaço que esfria em formas. É chamado de panela e é um alimento muito importante no interior. A panela é usada para fazer água-panela, uma espécie de chá de ervas, e para adoçar o café que a gente toma por aqui. A cana-de-açúcar também é processada de uma forma muito menos tradicional. Nos últimos anos, a indústria assumiu o controle da cana-de-açúcar para explorar todos os seus recursos e diversificar a produção. Rendimentos muito altos podem ser obtidos na fábrica. Guilhermo Caicedo é engenheiro. Esta fábrica foi construída no Vale do Cauca há 86 anos. Ao longo dos anos, ela foi modernizada. Atualmente, processamos em média 9.000 toneladas de cana-de-açúcar por dia. O resultado? 2 produtos principais. Nossos principais produtos são açúcar, que representa 80% da produção. Álcool combustível. Nosso combustível, unidade de produção inaugurada em 2005. Tem capacidade de 250 mil litros por dia. No sudoeste, aos pés da cordilheira, sob a proteção do Cristo Rei, encontramos a cidade de Cali, apelidada de Sultana do Vale. Com 2 milhões de habitantes, a cidade se expandiu muito desde que foi fundada às margens do pequeno rio Cali. A cidade possui um patrimônio muito variado. A igreja neogótica de La Ermita foi construída em meados do século XX, em um estilo um tanto anacrônico. Há poucos monumentos da era colonial em Cali. A Igreja de São Francisco, com suas formas barrocas, remonta apenas ao século XVIII. O emblema da cidade é o gato. Esse animal era venerado por muitos povos da América do Sul, especialmente pelos incas. Ele aparece com frequência na arte pré-colombiana. Cali tem um espírito voltado para o entretenimento. Nos cruzamentos, os motoristas aproveitam ao máximo. A cidade é uma referência em espetáculos porque é a capital da salsa. Por que Cali é a capital mundial da salsa? Porque somos reconhecidos mundialmente como dançarinos que usam técnicas originais nos movimentos dos pés e também pelo nosso ritmo. É por isso que somos a capital mundial da salsa. Centenas de escolas de salsa e, à noite, pode-se dançar. Cali é a cidade que não dorme.
A Colômbia tem muito a seu favor. Ela deixou para trás seu passado turbulento e agora está voltada para o futuro. Se você precisa de uma prova, basta olhar para o calor de um sorriso. Cuida da tua Madonna e Bombom, sabroso.